Você já esteve em uma situação em que se viu incapaz de pagar as suas dívidas? Já ficou enrolado com aquelas parcelas altas, os juros que cada vez mais crescem e a ameaça e até mesmo a concretização de ter o seu CPF incluído nos cadastros de restrições ao crédito? Nessa hora a gente já pensa logo em renegociar as dívidas, não é verdade? A negociação é um acordo feito entre o devedor e o credor, onde são propostas novas cláusulas para que essa dívida seja quitada. Isso pode incluir novas taxas de juros, novas cláusulas e novas condições de pagamento. Mas será que isso é tão simples assim quanto parece? Imagine que você e o credor se reúnam para discutirem uma nova maneira de você pagar a sua dívida. Ele vai te oferecer menores juros, ele vai te oferecer um valor menor, parcelas a perder de vista, e você pode se sentir encantado por isso e, num impulso, querer concordar logo para poder se livrar desse problema. Com o acordo feito, o seu CPF já sai do registro de restrição ao crédito assim que você pagar a primeira parcela, e isso está lá no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. À primeira vista e sem pensar muito, pode até parecer um bom negócio, né? E realmente pode ser, só que você precisa saber quais são as consequências da renegociação. E hoje eu vou explicar isso tudo para você. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo de todos os seus direitos como consumidor e também aprende a se prevenir contra golpes. Então, se você não quiser perder nada, é só se inscrever nesse botão aqui embaixo. Você sabia que quando faz um contrato de renegociação de dívidas, existem algumas hipóteses que podem levar esse contrato a ser anulado e você pode ficar mais encrencado do que você estava antes? Sim, exatamente. Em primeiro lugar, caso você deixe de pagar as parcelas acordadas na renegociação, o seu credor pode pedir o cancelamento desse contrato. E isso está previsto lá no Código Civil. E cá para nós, o credor pedir o cancelamento do contrato vai fazer com que volte toda aquela angústia, toda aquela preocupação que você já estava sentindo antes quando estava devendo. Em segundo lugar, o seu contrato de renegociação pode ser cancelado por engano. Nesse caso, basta você levar o comprovante de pagamento e demonstrar para o credor que você pagou. Caso o credor não aceite e você sofra algum tipo de dano por conta disso, você tem o direito de ingressar com uma ação judicial e requerer o reconhecimento desse pagamento, além de pedir uma indenização por quaisquer danos que você tenha sofrido. Dívida e cadastro de inadimplentes. O cadastro de inadimplentes, que todo mundo conhece mais o SPC e o Serasa, porém existem outros órgãos, eles são reconhecidos por lei e lá ficam os nomes dos consumidores que não honram com os seus compromissos financeiros. O Código de Defesa do Consumidor permite com que os atrasos superiores a 30 dias coloquem o CPF do inadimplente nesses cadastros de proteção ao crédito. E aí a sua vida vai ficar muito mais complicada. Você quer um exemplo? Tenta pedir um empréstimo com o nome sujo para ver se você consegue. E você sabia que o seu nome só pode ficar durante 5 anos nos órgãos de restrição ao crédito? Pois é, isso aí tá lá no Código de Defesa do Consumidor. E 5 anos é muito tempo, não é não? Aí você deve estar pensando assim, bem, mas se eu pagar a dívida o meu nome sai desse registro, ou então se eu aguardar 5 anos, o meu nome também vai sair. Parece muito simples falando dessa forma, mas acontece que muitas vezes o próprio consumidor, sem querer e sem saber, provoca situações que fazem com que o nome dele volte para esses cadastros pela mesma dívida. Renegociação de dívida prescrita e consequências de não pagar. Sabe aquela dívida antiga que você tem? Às vezes pode ter 15, 20 anos, 10 anos, você nem lembrava mais que essa dívida existe? Pois bem, eu tenho certeza de que quem tem dívida antiga já prescrita, mesmo nessas condições, já recebeu ligações, e-mails, SMS de empresas de cobrança querendo renegociar essa dívida. Essas empresas podem cobrar? Podem. Eu já fiz um vídeo que explica detalhadamente, vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado para você saber em quanto tempo cada tipo de dívida prescreve. Então essas empresas podem cobrar a dívida mesmo estando prescritas. Isso de uma maneira extrajudicial, dessa maneira que eles fazem por telefone,
e-mail, SMS, eles não podem mais ingressar com uma ação para te cobrarem. Aí é que vem o ponto que pode ser assustador. Você sabia que se você renegociar essa dívida já prescrita e caso você não pague uma das parcelas, o seu nome volta para os órgãos de restrição ao crédito por conta dessa dívida e você pode até mesmo ser cobrado judicialmente por ela, coisa que antes o credor não poderia fazer. E isso é porque quando você aceita renegociar essa dívida, aquele primeiro contrato não existe mais e é feito um novo contrato de dívida, que passa a valer a partir da data que você concordou com essa renegociação. Aí você pode estar pensando assim, mas eu não sabia que minha dívida estava prescrita, ou então, eu renegociei, mas eu não sabia que fazia um novo contrato, que meu nome poderia ficar sujo de novo, que eu poderia ser cobrado judicialmente, que eu poderia perder meus bens, mas é por isso que eu tô aqui, porque a obrigação de saber se a dívida está prescrita ou não, a obrigação de saber os prazos antes de assinar qualquer tipo de contrato, antes de negociar qualquer coisa, é do devedor, não é do credor. O credor não tem a obrigação de falar, olha, sua dívida está prescrita. Não. Ele pode te cobrar extrajudicialmente e é claro que ele não vai dizer para você que a dívida está prescrita. Não são todas as dívidas que prescrevem em 5 anos, não. Negociar dívida que ainda não prescreveu e consequências de não pagar. Muito bem, agora imagine que você tenha uma dívida que não prescreveu ainda, uma dívida de 1 ano atrás, por exemplo, e você resolve renegociar essa dívida porque você não está conseguindo pagar do jeito que está hoje. Porém, por algum motivo, você não consegue cumprir esse novo acordo. Você sabe o que acontece? Nesse caso, o seu nome também pode ser incluído no cadastro de inadimplentes e o seu credor pode, nesse caso, como a dívida não está prescrita, ingressar judicialmente para pedir com que o juiz obrigue com que você pague. E nesse caso, se o juiz der uma sentença lá dizendo que você tem que pagar, você pode perder o dinheiro que você tem na sua conta bancária, você pode perder uma casa, pode perder carro, pode perder qualquer bem que você tenha. E isso porque no caso da dívida ainda não prescrita, quando você renegocia, essa renegociação também faz um novo contrato e substitui a dívida antiga. Então esses 5 anos do SPC, o prazo de prescrição da dívida, começam do zero novamente. Consegue perceber como tem umas pegadinhas aí que quase ninguém fala? E eu queria saber o seguinte, se eu tô te ajudando com isso, deixa o seu joinha aqui para mim, para eu saber do que você gosta e deixe também sua sugestão aqui nos comentários. Agora, se você tá pensando assim, nossa, mas eu tô cheio de dívidas, eu não consigo pagar, será que eu tô tão encrencado assim e não tem nada que eu possa fazer? Sim, você pode melhorar a sua situação, pode melhorar as suas dívidas através da portabilidade. Vantagens de fazer a portabilidade da dívida. Imagine que você tem uma dívida que está bem alta, com os juros bem altos com um determinado banco, você não vai conseguir pagar, o banco não quer renegociar essa dívida com você, mas você descobre que existe um outro banco que cobra juros mais baixos, cobram multas mais baixas e que já se enquadram no seu orçamento. Você sabia que você pode pegar essa dívida que está no banco, que você não consegue pagar, e fazer a portabilidade dela para o banco que você consegue pagar? Isso está previsto lá na Resolução 4292 do Banco Central do Brasil, que prevê a portabilidade de dívidas. Com a portabilidade de dívidas, você pode mover a sua dívida de um banco para um outro banco que te dê melhores condições, o banco que você escolher. E como é que acontece isso? Você muda a dívida para outro banco e esse banco novo quita a sua dívida com o banco antigo. Aí, como essa negociação é de banco para banco, eles não vão cobrar do banco novo o mesmo valor exorbitante, os mesmos juros enormes que estavam cobrando de você.
eles vão se entender ali e você passa a dever esse novo banco. A portabilidade de dívidas é um direito que você tem. O banco que você deve não é obrigado a concordar com isso não, tá? Se o banco que você deseja ir concordar com essa portabilidade, o banco que você deve não pode se negar a fazer essa portabilidade. Mas e se você fizer essa portabilidade de dívida e por algum motivo também não conseguir quitar? Bem, aí a gente já está num território familiar, né? Vai acontecer a mesma coisa que eu já expliquei anteriormente. O seu nome vai para o SPC, para o Serasa, para os cadastros de restrição ao crédito e esse novo banco também vai poder executar você judicialmente e aí você corre o risco de perder os seus bens, de você perder o que você tem. Então, antes de você fazer essas renegociações, você tem que pensar muito, você tem que fazer muito cálculo e ver se você realmente vai conseguir pagar. Eu sei que isso é meio complicado, mas é importante você saber que existem possibilidades de você negociar essa dívida com outros bancos, com outros lugares. Eu sei que banco é sempre ruim, o banco só tira o dinheiro da gente, mas se você puder pagar mais barato em outro lugar, já que você está devendo, não custa nada você fazer uma pesquisa e ver qual banco que vai te dar maiores vantagens. Agora, se você está pensando assim, eu estou endividado, eu não sei o que eu faço para sair dessa situação, preste atenção no que eu vou te falar agora. A primeira coisa que você tem que saber é que você tem direitos e opções. Depois disso, você tem que pegar todas as suas dívidas e fazer uma análise. Você faz uma planilha, uma tabela, assim, dívidas prescritas, você coloca em um canto e as dívidas que ainda não estão prescritas você coloca em outro campo. A partir daí você tem que focar nas dívidas que não prescreveram. Você pega, soma essas dívidas, procura um outro banco, procura uma outra entidade para você fazer essa portabilidade, mas você pesquisa bem, tá? Você pesquisa no maior número de lugares que você conseguir e vê aquele que vai te dar melhores condições, aquele que não vai atrapalhar tanto o seu orçamento, né? Porque o orçamento sempre fica atrapalhado, a gente tendo que pagar a dívida. Mas você vê aquele que vai te atrapalhar menos e faz a portabilidade para esse lugar. E principalmente, tome cuidado, principalmente com esses escritórios de cobrança que ficam ligando para cobrar dívidas que já estão prescritas, porque eles pressionam muito a pessoa. Eles fazem muita pressão, eles fazem um verdadeiro terror psicológico para você pagar. Eles ameaçam que vão tirar seus bens, eles ameaçam que vão tirar sua casa, eles mandam notificação extrajudicial, tudo isso por uma dívida que já está prescrita, então isso daí não tem validade nenhuma. E fique sabendo que para tirar os seus bens, somente com uma sentença judicial, tá? O banco, o escritório de cobrança, a pessoa que você está devendo, o bar da esquina, o supermercado, nenhum lugar pode chegar na sua casa e sair tirando seus bens porque você está devendo não, tá? Se você achar isso muito complicado e não conseguir lidar com essa situação sozinho, procure alguém para te auxiliar. Você pode procurar a Defensoria Pública, você pode procurar o Juizado Especial Cível, pode procurar um advogado de confiança, porque eles vão te auxiliar a deixar tudo em ordem. É bem importante que, caso você tenha perdido alguma informação aqui, que você volte, assista de novo, deixa tudo anotadinho aqui do jeito que eu expliquei e assista esse vídeo que eu vou deixar aqui, que ele vai te falar quanto tempo demora para prescrever cada dívida. Então é bem importante que você tenha isso bem anotadinho e nunca cair nessas armadilhas dessas empresas de cobrança. Eu te desejo muita saúde, muito dinheiro, muita paz e até a próxima.